esses poucos dias, como eu vivi esses poucos dias, mas uma coisa não se apartou de mim, a esperança. A esperança, ela fez-se presente em mim todos os dias da minha vida. Foi algo paralelo, andamos juntos. E essa é a causa de eu estar glorificando a Deus. E me alegrando sempre, porque em nenhum momento eu desfaleci. Eu sempre estava falando que não adianta nós entrar em desespero nos momentos de adversidade, porque não vai resolver nada, antes piora a situação. E quando esse versículo realmente está fluindo em nossa vida, aí as coisas são, elas são resolvidas, tem solução, tem saída, porque nós estamos descansando no Senhor, aquietar e descansar. Porque de que serve a gente correr para aqui, para ali, porque não somos nós que vamos resolver o problema. E neste versículo aqui, nós podemos ver que muitas pessoas estão fracassando na caminhada, porque eles apenas enxergam o tamanho do problema e não o quanto Deus é poderoso. Tudo que nossos olhos veem aqui, Deus é muito mais do que o que nossos olhos estamos vendo aqui. Aleluia, glória a Deus. Mas também não é de qualquer maneira que podemos enxergar positivo, o lado bom. Sem esperança, não tem como enxergar o lado bom para sair pelo lado bom. E deixar Deus resolver a situação em que vem para testar, ela prova a nossa fé. Essas adversidades do dia a dia, elas vêm como uma prova para nós, uma prova de fé. Daquilo que nós estamos falando, vem a prova. As pessoas falam que está cheio de fé, mas qual a natureza dessa fé que não está dando fruto para Deus? A fé que dá fruto para Deus não é essa que o homem diz que tem, mas está apenas na boca. Ela tem uma raiz profunda, ela está no íntimo, na mente, no coração, na consciência, em tudo do ser humano, ela está enraizada ali e produz um fruto. Não importa que deixe de chover, mas o campo vai produzir o fruto. Aleluia. Porque ele está descansando em Deus. Se ele plantou, é descansar em Deus, porque ainda que não chova, mas a terra vai produzir. É o que foi louvado aqui. Ainda que a figueira não dê fruto, mas Deus vai me alimentar. Amém. Ele me segura, ainda que o barco esteja balançando, é Ele quem vai me segurar. Eu não tenho outro além de Deus para me apegar. Aleluia, Pai, é verdade, Senhor. E que situação nós temos que enfrentar, buscando coragem.
Se nós abrirmos mão dessa fé que Deus nos deu como um dom, vindo de cima, mas o povo estão com uma fé adquirida aqui mesmo, neste mundo, porque é a fé naquilo que os olhos estão vendo. Essa é a fé artificial do crente de pouca fé. Essa pouca fé, ela é artificial, porque quando eu estava lá dentro do barco, foi preciso chegar lá e sacudir para Jesus acordar. E ele falou, homens de pouca fé. Mas eles falavam que estava cheio de fé. Então a fé artificial é isso. O que os olhos estão vendo, o que eu tenho, é nisso que eu estou confiando. Eu tenho fé, porque eu estou com dinheirinho no bolso, aí eu tenho fé. Mas se Deus permitir que seja tirado tudo materialmente, acabou a fé. Porque ela é baseada no que eu tenho, não no que eu espero. Porque se eu esperasse, tinha uma fé perfeita em Deus. Amém. Aleluia. Glória. E de todos os lados. Agora eu faço igual o louvor. De todos os lados. A multidão aperta de todos os lados. Tempos trabalhosos. O obreiro não quer mais trabalhar. Ele quer oportunidade para pregar, para isso, para aquilo, mas não quer mais trabalhar. Chegar na hora, jamais. Não chega. Aí fala que se reclama que está desanimado porque não tem oportunidade. O culto começa às 7, chega às 7h30, 8 horas. Não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com o culto de oração, não tem compromisso com o culto da palavra. No domingo já chega atrasado. Quer viver pregando. Quer dar aula dominical, a aula começa às 9 horas, mas chega às 10 horas. Eu falei domingo, foi preciso tirar um tempo e falar algo para a igreja, porque na quinta-feira que eu não vai. Foi preciso, eu falei, eu estou falando isso aqui hoje porque vocês não vêm na quinta-feira, porque é coisa de a gente tratar no culto de doutrina, mas vocês não vêm. Tem de falar hoje. E eu estou avisando porque vocês estão enganados. Achando que está certo, está todo mundo errado. Porque para começar, nenhum cumpre com o horário de culto. Como é que vocês querem oportunidade? Vocês estão chegando 10 horas e a aula começa no domingo, 9 horas. O culto começa às 6h30, vocês começam, chega às 7h30, 7 horas. Vocês querem o quê? Estão certo? Quem está errado sou eu. Falei, mas só tem uma coisa, eu não vou abrir mão. E eu já falei, eu prefiro fechar a porta daquela congregação, mas eu não vou alimentar a hipocrisia, a negligência do povo. Não vou alimentar. Aleluia. Não vou. No dia que fechar, eu vou falar, não foi Deus, não foi eles, foi os mesmos que fechou a igreja, que fechou a congregação. Foi os mesmos que fechou, porque é isso. É os crentes que estão fechando a congregação, porque eles não querem trabalhar, quase não vai na igreja, querem oportunidade. Ou ser consagrado. É, Deus. E falei, Deus dá um ministério. Deus te dá um ministério para cada um de nós, mas é preciso uma formação desse ministério. Aleluia. E falei, tem 7 anos, Valdo Jaguar. Presbítero não dá uma aula porque não sabe. Não quer. Homens que deveriam já estar capacitados para...
agir na obra, dirigir uma congregação, mas não tem. Consagrei o pastor Osmar como segundo pastor, que é um que a gente vê interesse naquele nome, ele aprende. Homem que já pode assumir uma congregação, uma liderança, uma direção. Então, agora, eu vou consagrar uma pessoa, a evangelista, que ele não sabe nem dar uma aula dominical. Qual o motivo? Qual a razão? Então, essas coisas, elas vêm gerando um peso para nós, porque o líder, ele está carregando a cruz de várias pessoas. Né? A responsabilidade que era para muitos está caindo em cima de um, porque ele não quer deixar a obra perecer. Mas quem não tem compromisso com Deus não se importa que a obra pereça. Não se importa. Ele está cheio de ansiedade. Das coisas material, mas o espiritual está esvaziando cada dia. Você está vendo? O fogo está apagando, aos pouquinhos a chama está descendo, caindo. Nós temos que estar incentivando, irmãos. O altar precisa manutenção. Nesse momento aqui de tribulação, de angústia, de pressão, o altar não pode ficar sem a manutenção do dia a dia, porque senão o fogo vai apagar. E ai de nós, quando a chama do Espírito de Deus apaga na vida de um crente, acabou. Ele só sabe murmurar e cobrar aquilo que ele não tem direito. Porque o homem, quando ele é fiel a Deus, ele tem direito de cobrar. Eu quero isso, eu quero aquilo, até orando a Deus, pedir ao Senhor, mas nem autoridade para pedir a Deus em oração, ele perde isso. Que realmente a casa está sem zelo. O Espírito de Deus se afastando, porque ele é parceiro de quem trabalha, de quem faz, mas se não faz nada, meu Deus, o que vai acontecer? Justificando sempre, é só justificativa. A gente precisa buscar força em Deus para manter a calma, manter uma vida sem opressão. Porque eu sinceramente, eu não vou permitir deixar que a minha vida torne-se uma perturbação por causa do que está acontecendo, porque isso eu sei que é bíblico, é uma permissão de Deus. Agora, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar. A espada não vai voltar para a bainha, não. Ela vai manter em mão. Aleluia. E eu jamais, eu quero chegar ao ponto, meu Deus, se a palavra de Deus diz que o que for fiel até o fim, esse será salvo. Se nós abrir mão disso, nós estamos parando na metade do caminho e na metade não é o suficiente para alcançar. Irmão Carlos, eu fico pensando que eles esquecem, parece que esquecem,
promessa nós temos. Todos que aceitam Jesus têm promessa. Agora, cruzar os braços e não se mover, não se preocupar, que essa promessa ela tem que ser trabalhada para que haja um desenvolvimento, um crescimento. O Evangelho é uma semente, o reino de Deus, ele provém de uma semente. Nós vamos plantar essa semente e temos que cuidar dela todos os dias, tá cuidando dessa terra ali onde plantamos a semente. De repente nós vamos ver um brotinho saindo ali. E desse brotinho, ele forma-se uma pequena árvore que necessita de cuidado para ela ir crescendo. E depois ela começa a dar os frutos. Mas qual a criança que sobrevive depois que ela nasce se jogar para lá e não cuidar dela? Ela morre. Está aqui. A semente, ela vai germinar e vai crescer e dar um fruto quando nós se preocupamos em zelar dela. Todo dia o agricultor que quer ver os bons frutos da planta, ele levanta cedo, já vai para o campo, olhar como é que está as plantas. Se tiver algum bichinho nocivo, ele já percebe, aplica ali um herbicida, ali um veneno para destruir aquele bichinho. Se não se preocupar com isso, acontece danos nessa planta e a nossa fé não vai acontecer nada. Se deixarmos, não, eu estou esperando em Deus, Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão, para com isso, tira esse negócio da boca, porque senão você vai por água abaixo. Não sabe trabalhar para multiplicar aquilo que recebeu de Deus. Tem muitas congregações aí, servo negligente enterrou um talento e estava sentado no banco se reclamando. E o talento enterrado lá. Só que uma hora, quem nos deu esse talento vai voltar e vai procurar. Cadê? Cadê o que fez aí? Ah, Jesus. A preocupação com as coisas materiais e o avanço da tecnologia tem apagado a chama do Espírito de Deus na vida do povo, que poderia ser herói e vencedor. Esses problemas estão chegando cada dia, mas a insegurança é tanta que ele olha e só vê uma barreira, uma parede ali. Ah, não tem saída, não tem jeito, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para ele, nem para ela. A barreira está aí. Quem formou essa barreira? E ele fica, um ano passa para 2, e de 2 passa para 3, e a barreira está aí. Ele não usa suas armas, ferramentas espirituais que Deus deu. Deus manda tomar, está lá em Efésios, tomar as armaduras para poder lutar, vencer a guerra. Mas depois que tiver com as armaduras, permanece, vai em frente todos os dias e vê se chega até o último dia. Israel ficou quantos dias pasmado ali olhando para Golias? Não, o homem é grande demais, olha as armaduras dele. Mas quando chega um que está cheio do Espírito de Deus, que os olhos deles não olham para o lado material, mas sim o espiritual, ele não olha para a altura do camarada, ele só fala, meu Deus,
Meu Deus, não se dobra diante dessas coisas, não. Isso tudo é fracasso, tudo é fragilidade. O meu Deus não se rende e vence e desfaz o problema, cessa. Porque se ele olha com o olhar da multidão que estava ali junto com Saul, era mais um na fileira dos derrotados. Se nós for pensar em problemas que acontecem com um e com a gente, é mais um cada dia numa fileira de soldados derrotados. O que tem feito das armas? O que tem feito? Mas a desistência, aí depois só quem é culpado é o diabo. Mas a desistência é realmente uma oportunidade para o adversário poder agir. Como hoje a igreja está espremida e oprimida pela opressão do maligno, está oprimida, está espremida, muitos crentes oprimidos aí. Porque não tem determinação, atitude. Eu até estava falando um dia desse. Na escola dominical passada, que coisa boa falar do que Davi foi um rei, elogiar e tal. Mas vai ver o lado ruim que teve na vida de Davi também. E agora, para superar as coisas ruins, para superar elas, quer viver na bonança? Todo mundo quer e todo mundo sabe andar e viver. Mas para superar a crise espiritual, não é para qualquer crente superar uma crise de doença, uma crise financeira. Isso é muito difícil. O profeta estava orando aí, como fala o hino, ele não estava olhando para as terras, não estava olhando para o gado, para o rebanho, mas ele estava diretamente ligado em Deus, buscando o que é de cima. E a Bíblia confirma, se já ressuscitou em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo Jesus está. Aleluia, glória a Deus. Agora, não ficar olhando em volta para o mundo, vendo defeito daqui, ruína dali, mas o que está ligado lá em cima, ele está trazendo de cima para baixo um reforço para os dias de tentação. Está trazendo o reforço de Deus, o exército de Deus, ao nosso favor. Aí nós vamos fazer uma pergunta: por que estão vivendo essa situação? Mas a resposta deveria vir de lá para cá. Mas não vem. Não vem. Não tem habilidade de combater o bom combate. A situação entra dentro do lar e ele se recusa a resolver, procurar uma solução, se recusa, achando que não tem jeito. Não, falou uma vez, não quer obedecer, não fala mais. Mas comigo é diferente. Enquanto a porta não abrir, eu não vou parar de bater. Quando abrir, aí eu vou parar de bater. Não vou perder a esperança por pouco tempo. Quando fala aqui, eu vou ficar citando aqui direto, aquietai. Não é deitar e dormir despreocupado, se sentar, não. Aquietar é confiar em Deus.
ter paciência de esperar o tempo de Deus, aí sim, quando chegar o tempo de Deus, aí as coisas vão acontecer positivo. Aleluia. Mas enquanto nós estivermos investindo no nosso tempo, tudo vai acontecendo negativo. O investimento no reino de Deus é algo que é o segredo. Não é para qualquer um que aceita Jesus, mas é para aqueles que vivem pelos olhos da fé. Amém. A fé. Aleluia. Glória a Deus. E a fé, a natureza dela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Eu não estou esperando, mas eu sei que há de acontecer, porque Deus, Aleluia. Ele trabalha ao nosso favor, ainda que as coisas estejam, como se diz, de perna para cima, cabeça para baixo, mas Deus está trabalhando para colocar na posição. Amém. Aleluia. O homem pode estar quebrado, destruído, mas Deus está trabalhando para colocar ele no prumo. Amém. Como Deus gosta, como ele se agrada. Diz que lá na casa do oleiro, enquanto o vaso não estava do agrado aos olhos dele, ele não parou de trabalhar naquele vaso. Amém. Glória a Deus. Não é agradável aos olhos do homem, não. Mas é aos olhos de Deus. Enquanto não chegar ao agrado dos olhos, ele não para de trabalhar. Pode estar tudo torto, não importa. Eu vou esperar, eu vou aguardar. Porque o tempo de Deus ainda não chegou para mim. Enquanto ele não quebrar o arco, vai vir flecha. Está aqui escrito que ele quebra. Mas enquanto o arco não for quebrado, vai vir flecha. Nós temos que ser fortes para resistir isso. E não abrir mão daquilo que é nosso. É um direito nosso. A fé, a salvação. Então eu não vou abrir mão dela, não. Eu vou brigar aí com os inimigos e vou sempre cobrar. Eu quero o que é meu. Amém. Agora, nós temos que estar bem ocupados com esta obra. Temos que estar bem ocupados com ela. E a maioria estão se ocupando com coisas frágeis, com a fragilidade, com as falhas. Estão se ocupando com isso. E muitas vezes se escondendo dos problemas, querendo achar um caminho mais fácil para correr, e se esconder dele não tem para onde correr. Porque onde nós estiver, Deus está ali, não Amém. adianta. Aleluia. Glória. A pergunta dos homens lá dentro do navio para Jonas, qual é a tua ocupação? Aí nós vamos ver hoje, qual é a tua ocupação, irmão? Que você está vivendo nessa situação aí, essa coisa, qual é a sua ocupação? A resposta não tem. Mas aquele que medita na palavra dia e noite, que na lei do Senhor medita, ele tem resposta para todas as coisas, e nada ele para nem fica calado, porque a resposta vem de Deus. Mas ele tem que meditar na lei do Senhor e ter prazer nela. Eu tenho prazer em viver em Cristo, é o que eu estava falando. Como eu estou me sentindo alegre de pensar e lembrar cada dia que passou agora, nessa situação da minha esposa, de cada dia que passou e eu ali perseverando para sair dessa situação. É um caminho que me apertou muito e estreitou, mas eu perseverando para sair fora deste aperto e respirar mais à vontade. Graças a Deus, eu estou aqui e para falar assim, de provas, eu vou falar. E dificilmente vai me afrontar.
que o mundo vai trazer ao meu encontro, dificilmente vai me afrontar. Eu estou aprendendo a lidar com a situação ruim. As boas todo mundo sabe. Lidar com dinheiro é muito fácil. Agora, sem dinheiro, eu estou aprendendo a fazer lidar com essa situação para me manter uma posição de servo fiel até o último dia. Eu não sei quanto tempo Jesus vai demorar, eu só sei uma coisa: cada dia vem diferente do outro, não é o que a gente sempre espera, e nós temos que estar pronto, preparado para isso. Uma preparação do dia a dia. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E só resta agora, mas ter atitude. Aleluia. Ter atitude. Muitas vezes, só um líder reunido, dirigindo o culto, falando de Jesus, e os membros estão para lá e para cá, um para aqui, outro para ali, e os líderes estão aqui na congregação, né, tratando, assumindo o compromisso, e os membros lá, não sei fazendo o que, mas boa coisa também ele faz. E vamos lá, vamos ver se a gente chega ao último dia. Aleluia. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando nosso pastor Sebastião. Tem sido uma bênção aqui, pastor Sebastião. Tem sido uma bênção na nossa vida, dia após dia, né? Aleluia. Glórias a Deus. Fala, missionário. Glórias a Deus. Cada dia a gente tem que tirar força onde não tem, né, pastor Sebastião? E temos lutado aí, colocado a nossa vida no altar do Senhor e falando com Deus: Deus, que as tuas providências sejam tomadas sobre nós e nos dá força, nos dá equilíbrio, postura, para que nós jamais venhamos voltar atrás, pois a tua palavra diz em Hebreus 10:38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Que venhamos estar prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, esperança da glória. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado a Deus pelos teus filhos, ó Pai, que compareceram, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, aleluia, diante, Senhor Deus, aos teus pés, ó Pai. Esteja consagrando, Senhor Deus, cada um deles, derramando, Senhor Deus, da tua unção, das tuas bênçãos, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos levando em paz, Senhor Deus, para os nossos lares, ó Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, chegar em segurança. Livra, Senhor Deus, os teus filhos da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, de tudo que não procede do Senhor, mas que, aleluia, nós estejamos em segurança, Senhor Deus, dentro dos nossos lares. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai, vai, Senhor Deus, indo de encontro. Nós te pedimos encarecidamente, aqueles que não vieram, ó Pai, não puderam vir, que o Senhor esteja, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, operando maravilhosamente, colocando nas tuas mãos, ó Pai, a esposa do nosso amado pastor, ó Pai, aleluia, Sebastião, Senhor Deus, a pastora Edna, também, Senhor Deus, o pastor Carlos Wesley, também a missionária Lucinéia, Senhor Deus, esteja abençoando, ó Pai, pois estão em recuperação, mas o Senhor, ó Pai, é o Deus que tem guardado cada um deles, operado, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça, Senhor Deus, assim nós te pedimos encarecidamente, a tua obra, Senhor Deus, que estejam, Senhor Deus, de acordo com o teu querer, teu efetuar, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável na vida de cada um de nós. Nós te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente
a vinda do Messias. E todos dizem Amém. amém, e amém, e amém. A salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Oi? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o por Senhor. causa disso, Estamos, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.